Olá de novo. Ora então, podemos começar. Ora então, questões. Acredito que com estudo e prática as dúvidas vão sendo menos. O karma é um obstáculo, limitação, um dukkha ou uma oportunidade? Essa é a primeira. É os três. É um obstáculo, é uma limitação. Aliás, é os quatro. É obstáculo, limitação, é dukkha e é uma oportunidade. É um pouco como dizer, quem fuma tem a oportunidade de deixar de fumar. Quem bebe tem a oportunidade de deixar de beber. Beber álcool ou um vício qualquer. Mas o karma é uma ação que, tal como é explicado, se for boa ação, a consequência é boa e acabamos por receber um bom resultado e é mais benéfico, seja para que fim ou situação for. Se for karma negativo, acaba por ser, pode ser um obstáculo limitativo, traz dukkha, mas é uma oportunidade também para ah, crescer e aprender. Há karmas maiores, karmas menores. Nascer mulher é um dukkha maior? Eu não viria isso dessa forma, não vejo isso de forma nenhuma. Não, não consigo, não classifico dessa forma, tal como um homem. Não considero que se nascer mulher seja pior ou melhor que se nascer homem, porque no curso das reencarnações e das vivências, todos nós já fomos homem e mulher. No caminho, digamos, do contrabalanço, no caminho do androginato perfeito, no caminho do trabalhar tanto as características femininas e masculinas positivas, que é também o nosso dever, né? Todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Há um trabalho também para fazer. Eu não, nascer mulher, não vejo isso dessa forma, que seja de ser um dukkha. É também belo, ser-se humano, ser humano é um nascimento precioso. Agora, as experiências, as vivências difíceis ou negativas que na nossa vida possam ocorrer, são o que são e não têm que necessariamente estar dependentes. Podem ou não, mas é o que é a vida. Durante muito tempo acreditei que o caminho espiritual seria contactar o mundo espiritual ou invisível, fosse através da visão, audição, intuição ou qualquer outra forma de percepção. E de alguma maneira tive e tenho acesso a uma parte deste mundo invisível das mais variadas vias. Há muito pouco tempo entendi que que acesso ao mundo invisível nada tem a ver com o caminho espiritual ou purificação, porque no mundo
e invisível também se encontra de tudo, ou seja, manifestações com muita falta de consciência. Com certeza. Com o pouco tempo de estudo, ainda na filosofia budista, constatei que o caminho que anseio passa pelas quatro nove verdades. Bom, a questão pode ser um pouco mais complexa, porque, simplificando, quando nós fazemos o caminho certo da purificação, nós começamos a ver mais, nós vimos mais, ou seja, vamos considerar, por exemplo, uma certa clarividência, uma certa mediunidade. Qualquer pessoa que tenha já alguma clarividência ou mediunidade já trabalhou, já de alguma forma trabalhou isso ou fez algo que lhe abrisse a clarividência. Agora, se, se trabalhou no bom sentido ou no mau sentido, com ambição ou sem ambição, a melhor, a forma mais pura é quando nós estamos a fazer um caminho espiritual por pura, com pureza, com intenção pura, e à medida que vamos fazendo o caminho, a clarividência aumenta. E vamos vendo coisas, vamos sentindo mais isso tudo. O problema é quando existe ambição. Quando há ambição e se quer ter essa visão, ou se olha para esse, entre aspas, para esse poder exclusivamente dessa forma, ou seja, a pessoa já não está à procura do verdadeiro caminho, que é aquilo que interessa, que é a purificação do ser, para alcançar o incondicionado infinito e alcançar iluminação e nirvana, para o nirvana, mas a pessoa está-se querendo iluminar para obter algo nesse mundo, porque é desejo de querer poder e influência, e porque eu já consigo ver, só por isso, porque dá um sentimento de que já está muito avançado. Ora, o próprio Buda, a determinada altura, via tanto o passado como o futuro, via as vidas passadas que ele teve, conseguia pressentir aquilo que os outros estavam, via aquilo que os outros estavam pensando, conseguia inclusivamente ver as possibilidades todas do futuro, os vários caminhos que se abrem, mas isso não era o mais importante. Tudo isso é uma consequência ou resultado paralelo, colateral do caminho. Toda essa visão abrindo-se vem em resultado da boa prática, do bom trabalho espiritual. Não é um fim. Porque o que é que acontece? Agora eu vou falar de forma mais das coisas que acontecem aqui no mundo, nesse plano. Que há muito pessoal que se põe a tomar drogas psicotrópicas, porque se eu falar no mundo espiritual e queremos contactar com o mundo espiritual, as pessoas nem sabem o que é que estão falando. O próximo nível invisível é o astral. É o nível astral. No astral existe toda a porcaria, todo aquilo que é inferior. E muitas das vezes as pessoas, só por contactarem esse primeiro nível, esse é o nível invisível inferior de todos. E há aquelas pessoas que gostam de contactar com isso, com o invisível, porque o invisível, o oculto e essa coisa toda. Existem dezenas, sei lá, centenas de níveis, dimensões superiores. O Buda fala numa série delas, devas e deuses e brahmas. Existe míriades de moradas no universo, em planos não tão tridimensionais como esse, mas muito mais, planos mais invisíveis, mais quânticos, mais energéticos, que já não têm a mesma densidade física que essa aqui. E que os seres existem. Várias categorias. Quando uma pessoa aqui
tenta entrar com esses níveis, obviamente, aquilo que está digamos, na cabeça da pessoa que ela quer é contactar o invisível, só que depois não sabe o que é que está a fazer. Não é? E no primeiro, neste próximo nível, que é o astral que está aqui ao lado, nós não vemos, mas está aqui ao lado, há tudo. Os espíritos desencarnados, cheios de negatividade, que querem reencarnar outra vez para satisfazer aquilo que a porcaria, alguns deles a porcaria que andavam a fazer. Porque um espírito já minimamente evoluído não fica aqui. Já vai para outra dimensão mais evoluída acima e depois quando tem que reencarnar volta bem lá de cima. Mas este astral aqui em baixo é o primeiro a contactar no plano invisível. E por isso é que depois se vê essa catraifada toda de pessoal a entrar em passos mágicos e isto e aquilo. Assim, isso é tudo muito bonito, mas é isso. Isso não é o verdadeiro caminho espiritual. Agora, quando se faz o caminho espiritual como deve ser, depois essa visão vem também como uma arma, uma ferramenta para nos fortalecer ou para nos dar a habilitar contra as trevas e a escuridão. Porque é um dos propósitos do expandir a nossa consciência e de nos iluminarmos, é de sabermos e de nos protegermos nesta selva, nessa amálgama de negatividade, porque no plano terreno existe muita força negativa. Os demónios e esses seres das trevas existem. Mara existe. É uma realidade. Não é uma coisa fictícia. E há categorias de seres que querem, o objetivo principal deles é atrasar a nossa evolução. E eu já nem sequer estou a falar de extraterrestres, nem de raças extraterrestres. Porque esses também existem. São outras categorias de seres. E o Buda também falava em alguns deles, só que as pessoas não identificam como. Pronto, não se fala em extraterrestres, fala-se em deuses. Deuses e categorias disso e daquilo. Mas existem muitos níveis e dimensões. Portanto, a vida aqui é uma coisa complexa. E perceber o que é que está a passar e entrever o que está a passar é um desafio muito grande. O iluminado Buda diz num texto: enquanto a visão introspectiva e o conhecimento perfeitamente verazes, respeitando estas quatro novas não se clarificaram em mim, de forma alguma, durante esse tempo não tive a certeza de ter conquistado a suprema iluminação, insuperável em todo, os seres celestiais, Deus, entre todas as hostes das setas, sacerdotes e homens, mas assim que a visão introspectiva e o conhecimento perfeitamente veraz com respeito a estas quatro novas verdades se clarificaram em mim, surgiu-me interiormente a certeza de ter conquistado aquela suprema e insuperável iluminação. Exatamente. Quando nos iluminamos, nós sabemos. E quando, e a determinada altura, sabe-se, e com uma confiança inabalável. Ou seja, já não é há aquele ponto quando a intuição se começa a abrir, nós começamos a ficar mais sensíveis. Ai, já estou a pressentir qualquer coisa. Eu acho que é isso, é isso. É isso mesmo. Não tenho ainda a certeza. Mas quando a visão interior e o sentir direto e o saber direto já está muito afinado, é como um flash. E há momentos de insights que são tipo relâmpago. E uma pessoa sabe e não há dúvida nenhuma. Só que é preciso chegar lá. E isto não é intelectual, não é mental. Né? Não,
aquilo que se recebe ou que se vê diretamente, só depois é que se manifesta no mental e entra e é racionalizado. É ao contrário, normalmente a pessoa sente e pensa que um insight ou uma visão clara de determinada coisa se manifesta ou surge na mente. Não, ela surge antes da mente. E o coração tem muito a ver com isso. Na verdade, o que gostava de saber é como me manter mais na frequência do bem. Bom, tivemos a falar sobre isso. Manter mais na frequência do bem, se queremos, então força. Não cai do céu, certo? Eu quero me manter na frequência do bem. Nós temos que fazer por isso. Na meditação, não é só entregarmos completamente e abrirmos e não fazer nada. Nós temos que fazer a seleção interior, temos que nos purificar interiormente. É sem medo olhar para dentro, ver o que não está propriamente correto, ver aquilo que não é saudável, mas com compaixão, com calma, com tranquilidade, fazer essa análise interior e sentir, ver algo. A gente sente uma emoção ligada a um pensamento e sentimos que aquilo tem uma emoção negativa, que não é bonito, que não é bom. Ok, a gente põe de lado, abandona, usa o segundo grande esforço e começa por fazer o primeiro, que é restringir. Não deixa determinado aspecto negativo dentro de si manifestar-se. Pode surgir na mente, mas já não passa para fora. Já não age fisicamente. Restringe primeiro e depois abandona. Mas para isso, e isso é, tem que ser voluntário. Isso é karma. Isso é karma. O karma começa na mente, no sentir, no pensamento. E nós, ao deixarmos isso depois, as coisas boas ou más, estabelecerem-se. Mas somos nós. Como manter mais na frequência do bem? Permitir o bem. Pensar bem. Abrir o coração e sentir coisas boas. Não sentir quando se sente ódio. Fazer por não sentir ódio. Ou aversão. Rejeitar essa frequência. Nós temos que rejeitar essa frequência. Dizer, não, eu não quero isto. Isto não é bom para mim nem para o outro. O meu pavio é quando sinto injustiça ou maldade para comigo. Pois, esse é o problema de muitos de nós. Quando sentimos, é difícil segurarmos-nos. Quando sentimos uma injustiça ou alguma maldade e depois a indignação vem e por cima da indignação vem a revolta, o fogo, a raiva, o sentimento de justiça, fazer justiça e, se necessário, para isso a violência. Só que, a maior parte das vezes, isso só provoca pior karma. Por isso é que o Buda enfatiza sempre: não é com ódio que se vence o ódio. É difícil, mas é possível. E quando sei que não estou na frequência do bem, como fazer para que ela não entre em mim, não me contamine e me domine? Bom, aqui é. Ela acontece aqui, portanto não é uma questão de não deixar entrar. Não, nós temos que deixar também o nosso laboratório
o nosso campo, a nossa experiência é a nossa mente. Agora, aí nós temos a possibilidade de, lá está, se nós fizermos bem estas meditações mais e mais, nós conseguimos nos separar da mente. E depois, na mente é onde para as emoções e as reações e os impulsos todos físicos. E depois é a partir da mente que vêm as reações todas exteriores. Mas se nós tivermos mais, com um pouco mais sangue frio, e tivemos esta perspectiva, nós fomos desenvolvendo esta perspectiva, ok, está a mente e as coisas aparecem na mente. E não reagir logo. Se nós não engatarmos logo e não reagirmos logo, nós podemos ter aí o poder de simplesmente não reagir e evitar. Porque nós não temos que estar a reagir ao mal. Porque o karma alheio é o karma alheio. Não temos que nos envolver com o karma, com o outro karma negativo. Ou seja, nós podemos sentir uma frequência negativa e não reagir, conseguir não reagir a ela interiormente. Quando nós conseguimos fazer isso, nós não replicamos essa frequência. Ao não replicar, nós aguentamos mais e deixamos, passamos ao lado. A partir do momento em que mantemos essa frequência, até pode por vezes demorar a deixar, a limpar, mas nós não replicamos, não reagimos a ela. O problema é que quando nós reagimos por cima dela, então aí já estamos a replicar essa frequência. E é aí quando se diz que estamos a fazer karma negativo em cima de karma negativo. Mas se nós aguentarmos e simplesmente dissermos isto não é meu, alguém vem com muito ódio e insultar. E nós mantemos calmos, vemos como é que a pessoa está a vir e de imediato não respondemos, não reagimos porque a outra pessoa não está pronta sequer para dialogar. E não é uma questão de virar as costas, mas pronto, continuamos no nosso caminho, mas sem nos sentir, temos que conseguir não nos sentir magoados. O problema é que normalmente essas frequências doem, magoam. E depois de lá vem a indignação. Só que é aí que nós temos que trabalhar. É um trabalho. Porque temos que chegar àquele ponto de dizer: este karma não é meu. Isso não é meu. Há uma invasão, pronto, de frequência, mas aí também tem que se ter um mínimo de compaixão para conseguir largar e não querer fazer justiça. Porque se há a mínima coisa nós queremos fazer justiça com tudo, bom, então é o fim. E quando sei que não estou na frequência do bem, como fazer bem? Não me contamine e me quase como uma possessão que nos cega. Pois, pode ser. Pois passado algum tempo, vem alguma clareza e entende-se o processo. Poderá o invisível ter algum poder em nós? Não vale a pena pensar desta forma. Nós temos que nos reger por aquilo que está na nossa responsabilidade. Nós fazemos aquilo que sentimos que está na nossa realidade. Não vale a pena especular se do lado invisível está a haver força. Elas existem, mas nós fazemos o que nos cabe. De certeza que existem forças negativas por todo lado. Sim, existem, mas também há forças positivas. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho de não nos deixar afetar, manter a nossa verticalidade. Esse é o nosso dever.
o grau invisível ter algum poder em nós quando se baixa a nossa frequência, mas como agir no momento ou não cegar. É isso? É essas duas coisas. Uma é tentar não deixar baixar a frequência, e quanto mais trabalho de meditação e mais focados estivermos e menos perdidos no mundo dos sentidos estivermos, mais força e estabilidade teremos. Quanto mais fracos estivermos, mais difícil será, porque mais à mercê da energia negativa, tanto das forças invisíveis como das outras pessoas. Porque há muitas pessoas com energia negativa. Ou seja, é o trabalho espiritual. É ter algum recolhimento, fazer o nosso trabalho espiritual e criar uma mínima fortaleza interior. E não fazer por não sair logo a correr quando alguém nos magoou um bocadinho, e na altura certa dizer a verdade. Isso aí também é o nosso direito e o nosso dever. Comunicar como deve ser. É possível manter essa clareza depois de alcançar? Sim, com a meditação. Ou podemos retroceder? Podemos retroceder se vacilarmos e não continuarmos a praticar. E lá está, e nos perdemos no mundo outra vez. Disciplina, esforços, meditação, exatamente. Será, antes não existíamos. Não existíamos? Não sabe? O corpo. Há muitos corpos. Todos os corpos acabam. Há muitos pintos, muitas galinhas. Nascem, depois morrem, matam-se, morrem. Há muitos seres humanos. Isto é como o gado. Nós, antes não existíamos. Quem? O corpo ou algo mais? A nossa essência. Depois fomos criados. Quem é que foi criado? E temos a nossa individualidade. Nós não temos nada. Um corpo nasceu, nesse corpo é alimentado por uma energia, cria-se uma personalidade, uma individualidade, uma identificação. O caminho passa por novamente não existirmos. Não. O caminho não passa por não existirmos. Não é isso que o Buda está a ensinar. O que o Buda está a ensinar, a tentar encorajar, é o que é a verdadeira existência, que não é aqui. Que não é nesta dimensão física, temporal, impermanente. Esta não é a nossa verdadeira morada. Aqui é a morte. A verdadeira vida está do outro lado, está no além. Ele está a tentar dizer que tudo isto é impermanente e que nós não somos nada disto. Nós não somos a individualidade, nós não somos o corpo. Isso é que são as coisas criadas, mas nós não somos isso. E nós já existíamos. Se não existíssemos, não havia energia para alimentar, para fazer o corpo viver. Portanto, nós já vimos de algum lado. Nós não somos o corpo. Isto é uma máquina. Uma máquina. Vou abrir e vou sair daqui. Nós estamos cá dentro. Tivemos um princípio e temos um fim? Não. Ou temos um início e não temos fim? Não. O espírito é eterno e individual. Esta foi a pergunta que o Buda não respondeu. Porque, muito simples,
Venerável Ananda estava com o Buda quando aparece um homem a perguntar: então, mas mestre, existe o eu superior ou não existe o eu superior? Pronto, basicamente o espírito, o eu superior, a essência superior. Existe? E o Buda não respondeu. Então, se não responde, é porque não existe. Então, não existe. Não existe eu superior, não existe espírito, não existe nada. E o Buda também não respondeu. E o homem fica ali, então, mas existe ou não existe? E o Buda não respondeu, não responde nada. E o homem, às tantas, foi-se embora. E depois o venerável Ananda chega-se ao pé do mestre, do Buda, e diz: então, mestre, porquê é que não respondeste? Porque não respondeste ao senhor? Porque se eu tivesse dito que sim, que existe, ele ia fazer uma ideia errada, não ia conseguir fazer ideia nenhuma certa do que é. Se eu dissesse que não existe, ele ia pensar que não existe nada. Portanto, o espírito é eterno e individual. Não respondendo, cabe a cada um de nós descobrir isso. É o maior dever. Aquilo que se pode dizer e que o Buda dá, minimamente, é que o incondicionado existe e é para aí que nós temos que nos dirigir. E que essa morada é mais verdadeira do que isto aqui. Isto é uma prisão e é para lá que nós temos que ir. Mas isso realiza-se aqui, em consciência, com a nossa realização. É o que o corpo humano permite realizar. É essa ligação, é essa a consciência dessa realidade imortal. E é para ser realizado aqui, nesse corpo físico, porque nem em determinadas dimensões de devas e de deuses eles conseguem fazer isso. Essa é a grande preciosidade do corpo humano. Porque o corpo humano, essa vida humana, permite, no meio destes contrastes todos, permite realizar o Nirvana. Determinados níveis de devas e de deuses não têm essa possibilidade. É mais difícil. Por isso, nascer-se humano é muito precioso. O karma acompanha-nos de reencarnação em reencarnação. Sim, é infalível. Não falha. É ao milímetro. Enquanto estivermos neste samsara de encarnação em encarnação, também evoluímos no estado ou face de desencarnado? Sim, eventualmente sim. Se o ser já estiver em determinado nível, ou só temos consciência ou possibilidade de evoluir um pouco mais no estado humano. O estado humano é aquilo que permite mais até o máximo, até o fim, até o nirvana. A prática do Dhamma também acontece no estado espiritual, sim. A vinda a esta existência terrena serve apenas para ultrapassar o dukkha? Não. Mais do que isso. A humanidade anda cega. Mas na história da humanidade, noutras civilizações com mais espiritualidade, quando se ouve falar, por exemplo, nos primórdios da civilização hindu na Índia, ou da civilização egípcia, e mesmo em algumas colónias do outro lado da América Central, consta que havia uma sabedoria superior em que o ser humano vivia num equilíbrio e em ligação
permanente, consciente com o infinito, com o divino. E sendo isso dessa forma, a vida na Terra era muito mais harmoniosa. Havia muito mais harmonia, compreensão, beleza, paz. Isto agora é uma mixórdia, é uma loucura, é o Kali Yuga, é o fim dos tempos. É a confusão total, é a ignorância, o pináculo da ignorância, da violência, da estupidez, da falta de espiritualidade, da falta de bondade, da falta de generosidade, pináculo da ganância, do ódio, do engano, toda a gente a enganarem-se uns aos outros, tudo a competir, tudo a galgar em cima de uns dos outros, sem amizade, sem respeito, sem nada. É um horror. Isto são tempos horrorosos, aquilo que nós estamos a viver. Comparado com aquilo que seria a vida mais bela, espiritual, que pode existir na Terra. Por isso, fortaleçam-se aí os vossos corações, porque não está fácil. Mas estamos aqui, é o momento, é assim. Através do desapego de todas as condições humanas, sentimentos, emoções, desejos, os maras, depois atingimos a iluminação e já não temos de reencarnar neste planeta. É este o propósito. É o propósito maior, é de facto realizar o Nirvana. Mas temos que ter cuidado para não nos vitimizarmos. Porque a vitimização não leva a lado nenhum. Isso faz parte também da nossa evolução. Vitimizar não ajuda muito. Todos nós temos responsabilidade kármica. E temos que assumir essa responsabilidade. Temos que saber assumir. Temos que saber minimamente estarmos receptivos para perceber que nós temos um karma passado e que parte desse karma passado não o sabemos porque ainda não abrimos a visão para isso, mas temos responsabilidade. Não é andar aqui à vidas, fazer todo o tipo de porcarias ou fazer alguns disparates e depois passar por uma vida que não sabemos nada e vitimizarmos, ai, coitadinho de mim que eu estou aqui. Isso também é muito fácil. E todos nós temos esses momentos de fraqueza. Mas vitimizar também não ajuda. Com isto, dizendo que não é uma vida fácil. Dukkha existe. Mas é possível também superar e libertar-nos do sofrimento e do dukkha. Quando interiormente nós nos equilibramos no bem. E quando nós fazemos o nosso trabalho interior do bem, harmonizando o nosso ser, fazendo aquilo que interessa, fazendo o verdadeiro trabalho espiritual. Porque nós estamos ligados com o infinito, no incondicionado. Para depois algures não existirmos mais. Nós existimos. O que nós somos, e isso é que temos que descobrir. Isto não é acabar, isto não é extinção, não é aniquilação, não é nihilismo. O ensinamento do Buda não é nihilismo. Não é nós deixarmos, isto é tudo uma desgraça, isto é tudo uma ilusão, vamos acabar. Então damos um tiro na cabeça. Não é assim. Não é isso.
Prezado Ajahn, na meditação da manhã, o Senhor introduziu a prática de Vipassana com perguntas sobre os desejos presentes na mente. O Senhor poderia falar mais sobre o uso de perguntas na prática de Vipassana? Muito obrigado. Em relação às perguntas, quando nós estamos individualmente a meditar, não temos propriamente eu é que apresentei lancei essa questão como, digamos, um exercício para dar o exemplo de como fazer quando qualquer um de nós, qualquer pessoa, quando estiver a meditar e surgirem esses aspectos da nossa vida que toda a pessoa tem, aspectos críticos, menos críticos, emoções, problemas, a forma como encarar e como lidar com esses aspectos. Podem ser apegos, podem ser desejos, pode ser o contrário, podem ser aversões. Nós podemos estar com um problema com ódio ou aversão e esses problemas trabalham-se da mesma forma. A força da aversão equipara-se à força do desejo. São forças polares, opostas, mas a forma como nós nos deixamos afetar pode ser trabalhada da mesma maneira. Ou seja, tal como um desejo muito forte, o apego, a atração que nós sentimos, que nós já sentimos ser negativo e para além do normal e que já não queremos ir, mas toma controle de nós e pode se tornar uma obsessão, nós podemos reduzir isso com a meditação. Da mesma forma, uma aversão ou um ódio, uma indignação, a pergunta anterior, uma indignação e um ódio imenso que nós possamos estar num determinado momento a sentir, nós podemos nos desapegar, desafectar disso, separar momentaneamente dessa emoção muito forte. E quando o fazemos, quando voltamos, a perspectiva já é diferente. Ganhamos um poder diferente. Ou seja, quando desengatar, ou seja, quando nós estamos envolvidos numa emoção muito forte, é como se estivéssemos mergulhados lá dentro. E nós meditamos, usamos a concentração na respiração, fazemos por parar esse processo emocional, tiramos a nossa atenção, o foco da nossa atenção, porque a atenção é que alimenta as coisas. A atenção é que alimenta tanto uma obsessão, um vício, um desejo, ou um ódio, ou outra coisa qualquer. Se nós paramos, e é esse movimento essencial, transferir, nós tiramos a atenção de um determinado aspecto e pomos na respiração. E com isso nós estamos a cortar a comunicação da nossa atenção com o objeto. Quando fazemos isso, nós ganhamos outra força, outra posição, outra perspectiva. E quando voltamos a olhar para o mesmo problema, a perspectiva já é diferente. Porque já saímos e voltamos, mas quando voltamos já não é a mesma coisa. E ao fazer isso uma e outra vez, nós ganhamos uma independência diferente. E vamos percebendo e vamos ficando aos poucos mais independentes, não tão facilmente afetados. Mas o Vipassana é um pouco isso, é dentro da introspecção, nós, desde os aspectos mais inferiores, mais básicos, físicos, até os aspectos mais superiores, espirituais do Dhamma, nós fazemos uma análise, conseguimos ter uma observação e uma compreensão das coisas
com outra perspectiva. E sempre, sempre a colocar de lado o ódio, a cobiça, o ego, as raivas, os orgulhos, as arrogâncias. Portanto, trabalhar isso é que à medida que vamos fazendo também o Vipassana, essas análises, essa introspeção, a purificação ocorre. Mas para haver purificação, nós temos que colocar a nossa atenção de forma correta, com o propósito correto da purificação. Sadhvajan, não sei se entendi corretamente, mas o senhor teria orientado repetir a sílaba Bud na inspiração. Sim. E do na inspiração, exatamente. Eu faço ao contrário. Tem a ver também com alguma das técnicas de pranayama no yoga, em que se começa-se expirando e acaba-se inspirando. Neste caso, Budo, como o mantra Budo, significa iluminação, o despertar, Buda. E nós basicamente estamos a acompanhar o mantra e repeti-lo no sentido de integrar esse princípio. Integrar esse princípio em nós, ou seja, expiramos e ao inspirar para dentro. Às vezes quando estamos a limpar coisas ou desintoxicar é ao contrário, acaba na expiração. Inspira de maneira inversa ao que eu tenho praticado. Se pronunciar a primeira sílaba na inspiração e a segunda na expiração. Caso o meu entendimento esteja correto, qual seria o motivo de fazer a prática desse ponto? Já expliquei. Tem a ver com é o ciclo inverso, que é para integrar, para inspirar, e começa na expiração e acaba inspirando. No fundo estamos é como se fosse um pouco beber ou inspirar esse preciso mantra. Por vezes, quando estamos a limpar coisas, poderia-se ou poderá-se usar a técnica inversa, que é começar na inspiração e a expelir qualquer coisa. Expelir emoções negativas, coisas desse género. Verdade, a gente podia explicar, por favor, a prática das recordações do Buda, do Dhamma e da Sangha. Das recordações do Buda, das recordações. Bom, basicamente, pelo que eu entendo aqui a pergunta, a prática das recordações do Buda, do Dhamma e da Sangha. Então, aqui tem a ver com o Buda, com o que o Buda representa, o seu ensinamento, Dhamma, e da Sangha, que o Sangha representa todos aqueles que bem praticam. Que podem, inclusive, não ser só o Sangha monástico, mas ser, inclusive, o Sangha leigo, aqueles que praticam bem. Esse é o que representa o Sangha. O Buda representa o Buda, o iluminado. O Dhamma, o ensinamento que conduz à libertação espiritual e à iluminação e eventualmente ao Nirvana. E o Sangha, aqueles que praticam bem.
aqueles que fazem por também seguir o caminho ou aquilo que o Buda também realizou, porque todos podem ser Pacceka Budas. Todo ser humano pode se eliminar e alcançar o Nirvana. Aliás, essa é a mensagem, esse é o objetivo. Nem todos poderão ter a capacidade de transmitir e de falar como um Buda, que é o significado de Buda, é aquele que realizou a iluminação e o Nirvana e tem ainda assim dispensa o ensinamento, mas todos têm o potencial de ser Arahants e Pacceka Budas. Os versos 11 e 12 do Dhammapada citam que devemos discernir o que é essencial e o que não é essencial. Pergunto, como podemos treinar todos os dias para poder discernir o que é essencial e o que não é essencial? É meditar todos os dias. E esse é um fator muito importante, o discernimento. Nós conseguimos discernir, lá está. É essa capacidade, quando nós praticamos, ficamos mais sensíveis, purificamos, aumentamos a nossa visão, clarificamos a nossa visão espiritual, nós mais rapidamente conseguimos compreender e ver as coisas importantes e discernir mais rapidamente se vamos pela direita ou pela esquerda, ou o que decidir. Isso é o discernimento. E no ensinamento há um termo que é sati, sampajanya, que é a compreensão clara das coisas, a clareza que se vai desenvolvendo. Mas é isso, com a prática, a nossa visão clarifica e aumenta. E fica mais rápida, o compreender mais rápido. Mas é gradual, ou seja, nós não podemos estar à espera que seja de um dia para o outro. Mas com a prática, nós ficamos cada vez mais sensíveis e isso se consegue. Esse discernimento, que é muito importante no caminho. A mensagem tem que ser enviada direto ao Ajahn ou a todos, porque o Ajahn está lendo rapidamente as perguntas que não vejo aqui no chat. Portanto, a Ordilete Gomes escreveu: a mensagem tem que ser enviada direto ao Ajahn ou a todos, porque o Ajahn está lendo rapidamente as perguntas que não vejo aqui no chat. O melhor é enviar para todos, exatamente. Quando fizerem uma pergunta, enviem para todos. Verso 24. A glória cresce naquele que é enérgico. Pergunto, como ser enérgico sem ofender ou machucar o outro? Boa pergunta. Às vezes uma fala mansa e simples, a pessoa não percebe o erro ou as más ações que está fazendo. É uma boa pergunta. Tem que haver um equilíbrio. E interiormente temos que ter e alcançar um ponto certo, harmonioso. O mais importante na comunicação é nós estarmos bem estabelecidos na verdade. A verdade
é o mais importante. E a verdade pode ser, inclusivamente, simplesmente comunicarmos o que estamos a sentir. Um sentimento, ou uma dor, qualquer coisa, mas comunicar abertamente, amigavelmente. E muitas das vezes eu falo pessoalmente também, o maior impacto que eu já vi, às vezes a nível de comunicação, é quando nós, a par da verdade, ou seja, temos algo para dizer, temos uma verdade qualquer para dizer, importante que nós sentimos, e dizer isso de uma forma impecável. Por vezes esse é o maior impacto. Quando o outro lado não ouve, nós podemos intensificar um pouco a nossa comunicação, mas sempre com cuidado, porque nós já sabemos que com a fala nós podemos ser destrutivos. As palavras podem ser dardos, podem magoar. Portanto, nós temos que conseguir. Há o segredo também de, se a outra pessoa à primeira não ouve ou não está receptiva, nós insistimos de outra perspectiva, dizendo a mesma verdade da mesma forma. E tentar não ser destrutivo. Porque a partir de determinado volume e emoção de frequência, nós sabemos que é muito fácil destruir e magoar o outro. Mas não quer dizer que aqui e acolá não possamos ser firmes, às vezes, para comunicar alguma coisa. Mas ser firme também não tem necessariamente que ser destrutivo. Ou magoar, não tem. Podemos ser firmes sem magoar. É uma habilidade que se desenvolve também, comunicar. É o QB, quanto baste. Tem de ser a quantidade certa de energia e de intenção. Mas a comunicação, sem dúvida, é das coisas mais importantes. Nós temos que conseguir comunicar da melhor forma. Prezado Jean, o incondicionado pode ser um tema de meditação ou ele é sempre trabalhado indiretamente? Eu não diria tema, eu diria realidade. Realidade. Mas é subtil e não é algo que se possa intelectualizar ou racionalizar. Mas o Buda explica a forma como nos aproximarmos dessa realidade, através da concentração, da meditação, o alcançar os níveis que ele chama de jhanas. São níveis de alta concentração sutil e de absorção em que entramos noutros níveis de estados de consciência. Quando isso ocorre, quanto mais isso ocorre, começa a existir estados de unificação. É como se nós estivéssemos a penetrar e a furar o invisível. Mas aí depois o que acontece é muito próprio. É impossível estar aqui a tentar descrever o que é, e por isso é que o Buda não falou. Porque não há palavras para descrever o inefável, o incondicionado, mas que é uma realidade.
tem perguntas que foram enviadas no chat dirigido para todos. Ah. Verso 66. Todos de fraco discernimento são inimigos de si próprios. Pergunto: como fortalecer o discernimento em nossas atitudes? Somente a meditação resolve? Sim, a meditação é o campo onde nós podemos trabalhar melhor a purificação interior e ao purificar nós ganhamos mais clareza, mais discernimento. Mas a meditação é a melhor coisa para desenvolver discernimento. O senhor poderia falar um pouco a respeito do caminho do Bodhisattva? O caminho de Theravada é diferente? Se é diferente, em que aspectos? Gratidão. Não, Bodhisattva normalmente fala-se mais no budismo, está mais ligado ao budismo tibetano, mas o princípio, o conceito do Bodhisattva existe no Theravada. E há inclusivamente quem pense, quem faça esta distinção entre o Mahayana, o tibetano, no tibetano a compaixão, há muito mais compaixão, muito mais amor, e o Bodhisattva, e que o Theravada não tem. Não há tanta essa distinção. O foco, portanto, a concentração talvez do Theravada é mais introspectiva, é mais interior, mas basicamente foca-se mais no trabalho interior. Mas não há Bodhisattva sem um trabalho interior. E basicamente o Theravada foca-se nisso. Agora, o princípio do Bodhisattva é o próprio Buda, o princípio da compaixão, o aspecto Bodhisattva dele, tanto pertence a qualquer budismo, seja tibetano, Mahayana, Theravada. O princípio do Bodhisattva existe no Theravada. Compaixão. Talvez seja mais enfatizado no budismo tibetano, mas também está patente no Theravada. A pergunta: a equanimidade surge no quarto jhana, mas caso não consigamos atingir este nível de meditação, como devemos fazer para que a equanimidade seja desenvolvida para avançar no caminho rumo ao Nirvana? Consegue-se, faz parte do caminho natural. A determinada altura, porque não há outro caminho. Quando nós estamos a caminhar, a praticar, é só uma questão de ter. Não fazer muitas expectativas e a natural prática e realização do caminho abre a determinada altura para os 4 Brahma Viharas, seja Metta, Karuna, Mudita e Upekkha. A determinada altura demora mais ou menos tempo, a equanimidade é realizada. Não é uma questão de olhar para a equanimidade como algo que se obtém ou se adquire de fora, mas não. A determinada altura, quando se faz o caminho interior, a determinada altura ela faz-se presente, faz-se uma realidade. Nós tornamos-nos mais equânimes porque nos libertamos de variedíssimas coisas. E a equanimidade é algo que surge naturalmente da prática. Ou seja, não é a equanimidade que nos vai fazer avançar no caminho, ok?
Ou seja, não é o facto que nós desenvolvermos, não é os 4 Brahma Viharas, não é obter, a gente obtém, vamos à farmácia, obtemos os 4 Brahma Viharas e depois vamos conseguir avançar no caminho mais rapidamente. Ou conseguimos o aspecto da equanimidade e avançamos mais. Não. O que faz avançar no caminho não é a equanimidade. A equanimidade é um dos objetivos do caminho, ou é um dos resultados do nosso avanço espiritual, mas aquilo que faz o nosso avanço espiritual é a meditação e a purificação interior e a expansão da consciência. E à medida que nós vamos promovendo mais consciência, mais sati, mais bem, mais saudável, mais harmonia, esses aspectos vão florindo, vão frutificando, vão aparecendo por si, porque são o resultado do próprio caminho. Nós tornamos-nos mais compassivos, temos mais amor incondicional, neta, desenvolvemos mais compaixão, mais sentimento pelas coisas, mais sensibilidade pelas coisas, mais amizade, mais medita pelas coisas. E chegamos a um ponto do contínuo, quanto mais meditação fazemos e mais sublimação fazemos, chegamos a um ponto de total equanimidade. Ficamos acima de muita coisa. Mas isso é um resultado natural. É possível ter acesso aos textos apresentados hoje? Sim. Seria bem legal se os camaradas do Dama socializassem suas questões para minha compreensão das respostas. É possível ter acesso aos textos apresentados hoje? Gratidão. Sim. Ver como é que eu partilho depois os textos. Se há a possibilidade de partilhar os textos aqui no Zoom. Bom. Vamos ao Puja. Vamos ao pequeno Puja. Então, vá, acompanhem-me de coração. Eu vou partilhar a tela, alguns cânticos mais breves do que de manhã. Então, primeiro que tudo, Mangayanjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang udisanadittanagatayo panamase. Imina punya kamena upajaya gunutara acharyo pakara jamata pita janyataka suryo candi maharaja gunawanta
Nara Picha Brahma Mara Cha Inda Cha Lokapala Cha Devata Yamurmita Manusa Cha Majata Verika Picha Sabe Sata Sukhirontu Punyani Pakatani Me Sukanjati Vidhande Tuki Pampa Petau Matang Imina Punya Kame Na Imina Udisena Chakipang Sulabiche Watan Upadana Chedanang Ye Santane Hina Dhamma Yavani Banato Mamang Nasantu Sabadaye Vayata Jato Bhave Bhave Ujutitang Satipanya Saleko Viriyamina Mara Labhantu Nokasang Katuncha Viriye Sume Buddhadi Bhavaruanato Dhammo nato arutamo nato pace kabudo cha sango nato taro mamang teso tamanu bawe namaro kasang lavantuma. Cantemos agora as reflexões sobre a partilha de bênçãos através do bem que resulta da minha prática, que os meus mestres e guias espirituais de grande virtude, a minha mãe, o meu pai e os meus familiares, o sol e a lua e todos os líderes virtuosos do mundo, que os deuses mais elevados e as forças do mal, seres celestiais, espíritos guardiões da terra e o Senhor da morte, aqueles que são amigáveis, indiferentes ou hostis, que todos os seres recebam as bênçãos da minha vida, que brevemente cheguem à tripla benção e superem a morte, através do bem que resulta da minha prática. E através desta partilha, que todos os desejos e apegos rapidamente cessem, assim como os estados prejudiciais da mente, até realizar o Nibbana em qualquer tipo de nascimento, que eu tenha uma mente justa, com consciência e sabedoria, austeridade e vigor, que as forças ilusórias não controlem nem enfraqueçam a minha decisão. O Buda é o meu excelente refúgio, insuperável é a proteção do Dhamma. O Buda solitário é o meu novo exemplo. O Sangha é o meu maior suporte, que através desta supremacia desapareçam a escuridão e a ilusão. Ah, mais um no texto. Só li agora. Eu depois partilho estes textos, tá? Envio para a Casa do Dharma e depois a Cristina pode partilhar com todos. Então agora vamos meditar mais um pouco para fechar o dia de hoje.
Então, vamos concentrar na respiração. Acalmar a nossa mente. Desligar do burburinho, do impulso, da necessidade de estar sempre pensando em qualquer coisa. Acalmar. Silenciar a mente. E para isso, agarramos a nossa atenção e vamos aqui à nossa respiração. Vamos sentir, vamos concentrar aqui no fluir desse ar entrando e saindo. Vamos sentir o ar fluindo pelas narinas. Respirar fundo.
Respirar fundo. Descontrair. Eu vou reencaminhar os textos não, alguns textos não estão no site do mosteiro. São textos diferentes. Eu vou enviar, há dois que são dos livros e há outros que são diferentes. Não estão não é uma tradução que eu fiz, não está no site do inglês para o português, que é do Kudaka Nikaya. Eu vou reencaminhar aqui as primeiras grandes. Se eu conseguir. Mas não sei. Vou tentar reencaminhar aqui as perguntas. De qualquer das formas, desejo-vos uma boa noite, tudo de bom e uma noite pacífica e contamos amanhã. Até amanhã.